Fala turma, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai aprender a fazer cadastro de produto. Então eu vou passar aqui bem rápido para vocês por algumas vertentes que a gente faz antes de cadastrar o produto, né? Então lembrando sempre que a gente vai seguir uma ordem de cadastro. A organização é o mais importante para o seu sistema funcionar bem. Então a gestão ela vem a partir da organização. Então, aqui na nossa tela de central administrativa, a gente pode observar que existem campos de cadastro de impostos, NCM e o cadastro de produto. Essa parte de impostos, eu não vou passar aqui nesse vídeo, porque seria uma parte que quem faz, né, é a parte de instalação junto com a contabilidade. A gente do sistema, a gente nunca configura os impostos para o cliente, né, com a configuração própria nossa, porque é a contabilidade que detém toda a informação fiscal da empresa. Então esse campo de impostos ele é especificamente preenchido juntamente com a contabilidade, tá? Então precisa ser feito sempre com eles, né? Depois eu posteriormente posso deixar até um vídeo aqui de como fazer essa configuração, caso você queira passar essa instrução para sua contabilidade e ele mesmo preencher para vocês. Mas geralmente a gente quando instala faz isso tudo junto, né? Porque aí já fica tudo funcionando, tudo certinho. Certo? Então a gente vai focar aqui principalmente no NCM. E o que seria a NCM, né? NCM ele tem uma configuração para o seu produto que é a nomenclatura comum do Mercosul. E o que seria a nomenclatura comum do Mercosul? Ele é um código que define esse produto dentro do Mercosul, né? E aí todo local que tem esse produto com esse código, ele é tributado da mesma maneira. Tá bom? Então, para buscar o NCM, você pode abrir o site do Google, né? Eu abri até o navegador aqui, você pode entrar no site do Google e digitar, por exemplo, NCM da carne. E aí ele vai trazer aqui o NCM. Uma outra forma de você localizar a NCM seria numa nota fiscal, né? Deixa eu ver se eu consigo buscar uma DANF aqui, só uma imagem, para você visualizar. Acredito que aqui a gente consegue ver nessa nota aqui. Vou dar um zoom. Não dá para enxergar aqui no vídeo, vai ficar muito ruim porque é pequenininho. Mas teoricamente esse campo aqui nesse início aqui, ó, depois da descrição do produto a gente tem esse campo NCM, onde eu estou passando o mouse aqui. Então nesse campo seria a informação de NCM na nota fiscal. Então pegando uma nota fiscal modelo DANF nesse formato aqui, o campo posterior à descrição é o NCM. Certo? Então esse código é o código que vai ser informado no produto, né, específico. Então o NCM ele é categorizado da seguinte forma: quando você tem um produto, por exemplo, um refrigerante, o NCM ele é feito pela composição do produto. Então, por exemplo, ele tem água com gás, ele tem o xarope lá, o açúcar. Então tem vários componentes que formam o produto. E aí nessa linhagem o NCM é construído com 8 dígitos. Então o NCM, para ele ser correto, ele tem que ter pelo menos 8 dígitos. E ter para você colocar no seu produto, ele tem que estar de acordo com a composição dele, porque é assim que ele será tributado. Vou digitar aqui um NCM para vocês, ó, 22021000. Eu acredito que é da água mineral. E aí, quando eu digito o NCM aqui e dou um Enter, ele já traz automaticamente esse NCM. Aí eu só preciso clicar em salvar e ele já vai preencher aqui, ó, os campos. Se ele não trouxer a descrição, falar descrição não encontrada, e você quiser colocar uma descrição, sem problema. Se você quiser mudar essa descrição também, não tem problema. O que não pode acontecer é você salvar ele e ele ficar zerado essa tributo federal, tributo de imposto nacional importado e estadual. Se ele ficar zerado isso aqui, esse NCM não existe mais ou não funciona, tá bom? Então vou fechar aqui, a gente vai usar esse NCM da água para cadastrar uma água ali. Vou copiar ele, vou fechar e aí aqui ele vai me mostrar uma lista, né? Então eu posso consultar esse NCM aqui em cima na pesquisa simples, lembrando que todas as nossas telas são padronizadas. Pesquisei, apareceu aqui a linha de produtos, né, de NCM cadastrado com esse código, né? Tem até mais do que deveria, porque eu não deveria ter deixado repetindo, né? Mas eu deixei na minha base de teste aqui, eu deixei permitido para repetir, para a gente poder cadastrar várias vezes, tá bom? Vou voltar agora, meu NCM está cadastrado e a gente vai para o cadastro de produto propriamente dito. Agora nessa tela de cadastro de produto, a gente tem o seguinte:
O campo de pesquisa simples, quando eu clico em pesquisar com o campo que contenha vazio, ele me traz todos os produtos cadastrados. E quando eu tenho, por exemplo, um código de um produto na mão, eu posso mudar ali o campo para código e digito o código do produto que eu quero. Ele vai me trazer exatamente o produto. Então, esse campo aqui de cima, pesquisa simples, categoria, subcategoria, marca, situação, tudo isso vai ser usado para achar um item, tá? Então, aqui em cima a gente não vai cadastrar, a gente vai pesquisar. E se a gente quiser adicionar, por exemplo, imagina que eu já vi algumas situações, o cliente preenche aqui categoria café, subcategoria expresso italiano, marca, sei lá, vou deixar sem marca, situação habilitado, aí descrição, aí o cara coloca aqui, ó, café pilão, aí ele pega e clica em adicionar produto. Aí depois o cliente ele vem e pergunta: nossa, o produto não cadastrou. Então, realmente não vai cadastrar porque aqui é para pesquisa, certo? Então, acredito eu que ficou bem exemplificado essa parte para que você não consiga, para que você não cometa esses problemas novamente. Eu vou clicar aqui agora em adicionar produto. Vou criar um código aqui, né? Vou criar até um código alfanumérico. Eu vou colocar G19. Descrição, vou colocar água mineral Bonafonte. E o preço de venda eu vou colocar 1,99. No meu aqui ele parece 3 campos, porque eu configurei para colocar preço de combustível, né? Agora nem é mais assim, mas por isso que aparece esse último campo aqui. Ou se você trabalhar com produto pesável também é possível configurar o preço com 3 casas decimais, tá bom? Unidade de medida, eu vou preencher aqui de acordo com o meu produto. Esse produto ele é unitário, então não preciso me preocupar com as outras informações aqui. Mas se você quiser, por exemplo, vender uma caixa com 12, pacote com 12 da Bonafonte, posso mudar para pacote e colocar aqui pacote com 12 e aumentar o valor. Por exemplo, se fosse por quilo, poderia cadastrar. Ele não está aparecendo quilo aqui, mas eu poderia digitar aqui nesse campo KG e dar um Enter que ele cadastra. Então agora tem KG, tá bom? Vou até deixar ele aí para vocês verem como que funciona. NCM. O NCM eu ensinei vocês cadastrarem na outra tela, mas também é possível cadastrar por aqui. Porém, quando você cadastra por aqui, coloca o NCM direto nesse campo, depois você tem que ir lá e atualizar ele, tá? Então eu vou mostrar depois como que atualiza. Eu vou colocar o NCM que eu já configurei com vocês aqui, que é o 22021000. Já me trouxe a descrição. E o imposto, né? Isso aqui você vai saber de acordo com a sua contabilidade, ele vai te guiar para você não errar essa configuração, tá bom? No meu caso aqui vai ser ST mesmo. Eu vou clicar em salvar e editar. E aí agora a gente tem duas coisas. Aqui a gente pode configurar o preço de compra do produto. Então se eu colocar aqui o valor que eu paguei nele, vou colocar aqui que eu paguei 0,89 centavos. Ele vai me dar minha margem de lucro. Tá? Então, se eu mudar o valor de venda aqui agora também, ele vai mudar essa margem ali. Eu posso colocar aqui 2,50, por exemplo, ele vai mudar aqui de novo. E também posso mudar aqui a margem de lucro, 120%, por exemplo. Tá? E aí ele vai me dar o valor de venda. Eu aconselho você trabalhar com o preço já calculado para você colocar uma margem aqui que seja variável, né? Então, o preço de venda que muda de acordo com a compra e a venda, ele gera a sua margem de lucro, tá? Lembrando que essa margem de lucro não é real, é uma margem de markup, porque você não diluiu ainda os custos que você tem da empresa. Caso você faça isso, então você pode considerar como margem de lucro real. Editar estoque. Ele tem um lapisinho, ele tem um botãozinho aqui. Só que assim, eu não salvei esse produto ainda. Se eu fizer isso agora, meu estoque não vai salvar, porque eu não posso movimentar o produto. Então, antes eu salvo o produto. Então, por exemplo, quero mexer no estoque, eu clico em salvar. Eu venho aqui e coloco a primeira movimentação de estoque. Vamos supor que eu tenha 60 pacotes dessa água aqui. Vou digitar aqui 60 e vou clicar aqui, ó. Sem clicar nesse tiquezinho, não adianta, ele não salva, tá? Eu vou até mostrar para vocês. Vou aumentar para 80 e vou clicar em salvar aqui embaixo. Voltou para 60. Então, se eu quiser 80, eu tenho que apagar aqui, digitar 80 e clicar aqui, certo? E isso é a primeira entrada do produto.
tá? A movimentação desse item quando chegar a mais 80, por exemplo, é em outro local. Se você vir aqui só atualizar, você vai ficar fazendo inventário do produto. E aí você não vai ter um controle, tá? Então a primeira entrada quando você cadastrar, você pode fazer por aqui. Posteriores entradas não recomendo, certo? Você pode até fazer porque vai dar certo se você somar, mas aí você vai ter que usar calculador e não é o recomendável. Você está usando o sistema, usa a ferramenta, certo? Daqui a pouco eu passo nessa parte de entrada. A gente vai agora para a classificação do produto. Categoria, eu vou colocar aqui. Se você digitar aqui nesse campo, ele vinha sem categoria, certo? Eu vou deixar aqui marcado, sem categoria. Mas eu quero cadastrar ele nas bebidas. Eu acredito que eu não tenho bebidas aqui ainda cadastrado. Então, eu tenho 1 açaí, 2 café, 3 tecnologia, 4 combustível. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 tracinho bebidas. E vou dar um Enter. Clica fora antes de dar o Enter, porque ali eu estava selecionando o açaí. Dou o Enter, ele pula para o campo posterior. E agora eu vou colocar aqui água. Certo? Porque eu estou cadastrando a água. Marca. Quero cadastrar uma marca para o meu produto. Bom, é da marca Bonafonte. Se eu quiser cadastrar aqui, Bonafonte, não tem problema. É só digitar. Você já vai ter o cadastro da sua marca aí. Digitou, deu Enter, ele salva, tá? Aqui eu tinha colocado quilo só para salvar. Eu vou mudar para unidade de novo. Lembrando que se você tiver, por exemplo, um açougue, você tiver um hortifruti e você precisar pesar produtos ou tiver uma balança que imprime etiqueta, o produto, para ele ler etiqueta no caixa, você precisa mudar essa configuração. Então aqui embaixo observe que tem um campo chamado balança. Se você tiver um produto que a etiqueta dele vai ser, a leitura vai ser feita no caixa, você vai marcar aqui, ó, produto unitário. E aí quando você passar o produto no caixa, ele vai ler etiqueta. Vou mostrar até para vocês daqui a pouquinho como que funciona isso. Vou cadastrar um produto de balança e a gente lança no caixa. E aí temos aqui também o campo de validade. Por exemplo, você pesa o pãozinho. Você quer que lá colocar a quantidade de dias? Você pode pôr aqui 10 dias de validade. Localização seria para você poder localizar esse produto dentro de um local, de um estoque grande. Imagina que você tem estoque dividido por setor. Vamos supor que você vende livro e aí você quer saber em que local esse livro está. Então você pode colocar aqui na descrição da localização, por exemplo, setor B, prateleira 4, fileira 2. Então você consegue marcar a localização de um determinado produto. Isso geralmente utilizado em autopeça, material de construção, livrarias, né, que tem diversidade aí de estoque e muitas divisões para localizar um produto. Então, tendo essa localização, fica muito mais fácil de você encontrar. URL de impressora, se eu quisesse imprimir, né, ele tá até aqui uma URL salva, se eu quisesse imprimir esse produto em um determinado local, imagina que eu tenho um restaurante e tenho uma impressora na cozinha, uma impressora no bar, quero imprimir as bebidas no bar, as comidas, né, os preparativos de alimentos, todos na cozinha. Eu teria 2 impressoras, cada uma com um caminho especificado no sistema, e eu configuraria o setor que eu quero imprimir. Então o URL seria feito para cada uma dessas impressoras e aí eu direcionaria para onde cada produto ia. Quando eu vendesse no caixa, ele ia sair lá no bar, ia sair lá na cozinha e ficaria essa questão dessa logística aí interna, tá? Mas isso aqui só se você tiver um restaurante, e aí caso você tenha, vai ser cadastrado já os locais que você tem para você selecionar na hora que você estiver cadastrando o produto, tá bom? A configuração do URL quem faz é o técnico e já deixa pronto para você só selecionar. E aí você, por exemplo, você marcaria aqui esse campo assim. Informações adicionais, se você quiser colocar alguma informação adicional, campo livre, tá? Aí aqui temos, se você tiver um posto de combustível, o campo para classificação, para você colocar o código do NP, descrição ANP, as porcentagens. Se você não tiver, pode ignorar essa informação. Códigos, se eu quiser cadastrar, por exemplo, mais de um código para esse produto, imagina que a água ela vai mudar a embalagem. Mudou a embalagem, muda o código, né? Geralmente acontece isso muito, somente com Coca-Cola, refrigerantes assim, geralmente eles mudam muito. Às vezes tem uma campanha nova, muda o código de barra. Mas às vezes você comprou o lote antigo e o lote novo, você tem os 2 códigos. Em vez de você cadastrar de novo, você só vem aqui e adiciona mais um código. E aí você poderia colocar aqui o código de barra desse produto para você ter
tanto o código interno quanto o código de barra, ou mais de um código de barra, né? O código antigo e o código novo, descontando do estoque do mesmo produto. Essa é a maior vantagem, que aí você não fica com o seu estoque duplicado. Pulando para a parte de histórico, tudo que eu movimentar do produto aparece aqui. Lembra que eu fiz uma movimentação e coloquei que tinha 60 na quantidade? Então aqui agora ele mostra para mim essas movimentações. Aí agora eu tenho aqui itens do combo e opcionais e adicionais. Esses dois pontos aqui eu só vou falar para vocês na aula que eu vou falar sobre a parte também de restaurantes, tá? Então eu vou fazer um vídeo específico de cadastro de produto para restaurantes e aí eu vou explicar como que que funciona esse cadastramento de itens de combo, opcionais e adicionais, e também como que funciona o terminal. E eu já faço todo um vídeo explicando para vocês como funciona interdependente ali o nosso terminal de delivery, tá bom? E aí esse cadastro de produto fica para o próximo vídeo também. Bom, na parte de produto, esse é a base de um cadastro organizado, de um cadastro bem feito, tá? Acredito eu que você aprendendo esses passos aqui dessa aula, você não vai ter dúvidas para fazer os próximos cadastros, mas caso você tenha alguma dúvida, chama o nosso suporte aí, né? O nosso número vai estar aqui embaixo desse vídeo aí, o número do suporte, os contatos aí da gente. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente que a gente está aqui à disposição para te ajudar. E eu fico por aqui, até a próxima aula.